O presidente russo Vladimir Putin pensou que tinha tudo resolvido em fevereiro 2022. Ele enviaria suas forças para invadir a Ucrânia em uma suposta operação militar especial que deveria terminar em menos de uma semana. A Ucrânia desmoronaria, a Europa não faria nada a respeito. Em 5 dias, Putin teria um novo território que poderia usar como plataforma de lançamento para seus ideais expansionistas. Claro, isso não aconteceu. Já se passaram mais de 3 anos desde a guerra que a mal-sucedida invasão de Putin causou, e o líder da Rússia ainda não possui a Ucrânia. E fica pior para Vladimir. O presidente da Finlândia acabou de humilhar publicamente Putin ao chamá-lo por seus fracassos estratégicos na Ucrânia e na Europa. Em 28 de maio, a Cable News Network divulgou uma entrevista com o presidente finlandês Alexander Stubb, que falou com a repórter Erin Burnett sobre vários assuntos relacionados à guerra na Ucrânia. Durante a entrevista, a primeira coisa que Stubb destacou foi o quão catastrófico tem sido o número de mortes na guerra na Ucrânia devido ao fracasso tático de Putin. Burnett, primeiro, perguntou a Stubb o que ele pensava sobre o recente comentário de Trump de que Putin enlouqueceu. Esses comentários vieram após os massivos ataques de drones da Rússia contra a Ucrânia que ocorreram entre 23 e 25 de maio, culminando na Rússia, enviando impressionantes 355 drones, juntamente com 9 mísseis no domingo. Até o final do fim de semana, 13 civis ucranianos haviam sido mortos, com dezenas de outros feridos. Em um ataque que parecia contrariar tudo o que Putin afirmou sobre querer paz, Trump estava furioso. Tudo o que o presidente dos Estados Unidos da América pôde dizer foi que algo aconteceu com o líder da Rússia. Isso o torna um homem muito diferente daquele que Trump pensou que poderia convencer a buscar a paz. Ele enlouqueceu completamente, afirmou Trump antes de criticar Putin por matar desnecessariamente muitas pessoas. Burnett perguntou a Stubb se ele concordava com a avaliação de Trump, levando-o a mencionar o número de mortos na guerra da Ucrânia. Eu conversei com o presidente Trump em várias ocasiões, e acho que sempre há uma estratégia por trás do que Putin faz, e essa estratégia é uma estratégia de atraso. E enquanto estamos falando, ele continua sua guerra de agressão na Ucrânia, e estamos falando de pelo menos 5.000 soldados mortos ou feridos por dia. Stubb parece ter se equivocado aqui, pois Trump já afirmou anteriormente que soldados russos e ucranianos estão morrendo a uma taxa de cerca de 5.000 por semana. Ainda assim, seu ponto sobre como a estratégia de moedor de carne de Putin levou a uma guerra de atrito desgastante que causou muito mais mortes do que precisava, permanece válido. Basta olhar para alguns dos números que a Ucrânia está compartilhando com o mundo agora para ver isso. Em 28 de maio, a Ucrânia informou que a Rússia perdeu 1.050 soldados para morte, ferimento ou captura em um único dia. Junto com 18 de seus sistemas de artilharia, 4 tanques e 2 veículos blindados. Um dia depois, a Rússia perdeu o mesmo número de soldados para as forças da Ucrânia, junto com 31 sistemas de artilharia, mais de 80 drones e um veículo blindado. O ponto aqui é que a estratégia de Putin, pelo menos para o mundo exterior, certamente parece tão louca quanto Trump afirma ser. Parece que a incompetência estratégica de Putin é tal que sua única ideia para aproveitar a vantagem de pessoal da Rússia é continuar enviando soldados para atacar as defesas da Ucrânia em ondas humanas, resultando em baixas massivas. E está apenas piorando para Putin. A cada dia que passa, a Rússia se aproxima de ter perdido 1 milhão de seus soldados para uma invasão que deveria durar apenas 5 dias. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, 986.080 soldados russos foram mortos, feridos, capturados desde o início da guerra. Se a Rússia continuar no ritmo atual de perder cerca de 1.000 por dia, restam cerca de 2 semanas antes que a taxa de baixas atinja 1 milhão em pouco mais de 3 anos. Se isso é definido como loucura, que assim seja. O que ele parece querer dizer aqui é que ele concorda com Trump. Putin perdeu a razão a ponto de não ver o dano a longo prazo que está causando ao seu próprio país, porque está cego pela sua necessidade de capturar a Ucrânia. A implicação é que Putin deveria ter dado um passo atrás e reavaliado o que estava fazendo depois que sua invasão inicial falhou. O líder da Rússia não fez isso.
Em vez disso, ele redobrou a aposta, criou um moedor de carne. E ainda parece não ter ideias além de enviar mais de suas tropas para morrer por uma ambição que ele está falhando em realizar. Ainda pior para Putin é que sua abordagem parece estar aproximando Trump dos aliados europeus da América. Stubb confirmou isso quando perguntado sobre com que frequência ele fala com Trump. Burnett observa que Stubb, até recentemente, jogou golfe com o presidente dos Estados Unidos da América, o que pareceu criar a oportunidade perfeita para Stubb discutir a Ucrânia. Stubb também se sentou ao lado de Trump no funeral do Papa Francisco, sugerindo que há uma relação emergente entre os dois. Isso talvez nunca teria se desenvolvido se não fosse pelas ações de Putin. Sabe, eu tive a oportunidade de obviamente encontrá-lo em algumas ocasiões, e então falar ao telefone com bastante regularidade. E, sabe, são trocas diplomáticas normais de ideias. E estou feliz por poder fazer isso, porque, como você entende, eu venho de um país pequeno. E sempre que o presidente de um país pequeno consegue falar com o presidente dos Estados Unidos, é uma boa parte da nossa diplomacia. Novamente, Stubb está enviando uma mensagem sutil para Putin. Ele está dizendo ao líder da Rússia que suas ações apenas serviram para aprofundar a relação da Finlândia com os Estados Unidos da América e seus outros aliados. Aí reside outro erro estratégico cometido por Putin. O presidente russo vê a Finlândia como uma ameaça potencial. No entanto, ele não parece perceber isso. Cada ação que ele toma apenas empurra a Finlândia mais profundamente para os braços da OTAN e dos outros aliados contra os quais Putin se insurge tão frequentemente. Por que Putin vê a Finlândia como uma grande ameaça? Tudo se resume à fronteira. Com pouco mais de 830 milhas, a fronteira da Finlândia com a Rússia é a maior que qualquer país europeu compartilha, com uma nação que rapidamente se tornou inimiga da maior parte do continente. Ainda pior para Putin, agora ele compartilha essa fronteira com uma nação que se tornou membro da OTAN em 2023. Por enquanto, a fronteira com a Finlândia está rapidamente se tornando um grande problema para o presidente da Rússia. Tão grande, na verdade, que ele está envolvido em um enorme acúmulo militar do lado da Rússia da fronteira. Como aponta o Major-General Sami Numi, chefe de estratégia do exército da Finlândia, a Rússia está fazendo muito agora. Eles estão mudando estruturas e estamos vendo preparações moderadas quando se trata de construir infraestrutura perto de nossas fronteiras. O que significa que eles irão, uma vez que a guerra na Ucrânia esperançosamente termine, começar a trazer de volta as forças que estiveram lutando na Ucrânia, especialmente as forças terrestres. Numi disse ao The Guardian em 21 de maio. Em outras palavras, a Finlândia sabe que o acúmulo de forças na fronteira da Rússia está acontecendo por um motivo. Eles estão fazendo isso em fases, adiciona Numi. Eu diria que ainda são números moderados. Não é uma grande construção, mas em certos lugares estão construindo nova infraestrutura e se preparando, trazendo novos equipamentos. Você também precisa avaliar se eles estão se preparando para enviar mais tropas para a Ucrânia ou se preparam para aumentar suas forças perto de nossa fronteira. Mas eu acho que eles estão fazendo ambos. Embora Numi tenha sido rápido em acrescentar que a Rússia não apresenta uma ameaça militar imediata para a Finlândia ou a OTAN, isso não significa que o problema da fronteira está passando despercebido. Suas palavras vieram em um artigo relatando isso. A Finlândia acaba de terminar a construção dos primeiros 35 quilômetros de uma nova cerca de fronteira, que se estenderá por 200 quilômetros da fronteira. A Finlândia compartilha com a Rússia. Essa cerca está em construção graças ao que a Finlândia chama de operação de guerra híbrida, que viu a Rússia tentar direcionar centenas de imigrantes não registrados para a Finlândia. Repleta de câmeras e sensores, as cercas podem detectar as diferenças entre pessoas, a travessia de um animal. Se a Finlândia acabar em guerra com a Rússia, essa cerca também está estrategicamente posicionada para atuar como uma barreira e servir como um sistema de alerta precoce. Burnett perguntou a Stubb sobre essas questões de fronteira, levando ao presidente da Finlândia, sugerindo que são mais um exemplo das falhas estratégicas de Putin. Quer dizer, nós finlandeses somos legais, calmos e compostos. E às vezes, quando você vê coisas na mídia internacional, talvez esteja um pouco distorcido. Temos a fronteira sob total controle. A Rússia sempre teve bases militares ao longo de nossa fronteira. E há um acúmulo normal. Você tem que lembrar que 4 brigadas foram movidas do distrito militar de Leningrado quando a guerra começou na Ucrânia. E nossa expectativa é que haverá um acúmulo após o término da guerra, e esse acúmulo continuará.
Stubb também revela exatamente por que Putin está tentando acumular forças tão próximas à Finlândia. A Finlândia possui um dos maiores exércitos da Europa. Isso torna o país uma ameaça para Putin e suas ideias expansionistas. À primeira vista, parece uma afirmação estranha para o presidente da Finlândia fazer. Como aponta o Global Firepower, o exército ativo da Finlândia é relativamente pequeno. O recurso, que classifica 145 das nações militares do mundo através do índice de poder, que inclui mais de 60 fatores de classificação, diz que a Finlândia ocupa a 48ª posição, entre 145. No fronte militar ativo, possui uma força de apenas 24 mil pessoas, juntamente com 53.800 servindo em grupos paramilitares. Mas esses números não contam a história completa. Stubbs afirmou que a Finlândia tem um dos maiores exércitos da Europa, é respaldado pelo fato de que o serviço militar é obrigatório para todos os homens finlandeses. Isso dá ao país uma enorme força de reserva de 870 mil pessoas, às quais pode recorrer se necessário. Então, o exército ativo da Finlândia pode não ser uma grande ameaça para a Rússia, dado seu enorme contingente, mas jogue as reservas na mistura. E Putin tem um verdadeiro motivo para se preocupar. Stubbs sabe disso, e ele destaca esse fato ao falar com a Cable News Network. Temos um dos maiores exércitos da Europa, juntamente com a Turquia, Ucrânia e Polônia, e além disso, acabamos de dobrar as fronteiras da OTAN. Stubbs não está errado. A entrada da Finlândia na OTAN em 2023 criou ainda mais problemas para Putin. Porque isso essencialmente significa que qualquer guerra que ele possa começar com um membro da OTAN agora tem que ser lutada em uma frente maior do que ele previa anteriormente. Esse ponto voltará a ser foco em breve. Voltando ao exército da Finlândia, Stubbs elabora ainda mais para a Cable News Network. Temos serviço militar obrigatório, 900 mil homens e mulheres que o fizeram. Temos mais de 60 F-18S, acabamos de comprar 64 F-35C. Temos a maior artilharia da Europa, juntamente com a Polônia. E, como eu continuo dizendo, nós não temos isso porque estamos preocupados com a Suécia. Temos isso porque queremos criar um dissuasor contra a Rússia. Nada disso significa que a Finlândia seria capaz de derrotar a Rússia por conta própria. Mesmo que convoque todas as suas reservas. O exército da Finlândia ainda seria menor que um exército russo, que tem 2 milhões de pessoal ativo e cerca de 2 milhões de reservas. Mas Stubbs não está dizendo que a Finlândia venceria a luta sozinha. Ele está dizendo que ela tem força suficiente para segurar as tropas de Putin e causar sérios danos a um exército russo já esgotado, enquanto a Finlândia aguarda ajuda de seus aliados. E isso leva ao enorme erro estratégico que Stubbs diz que Putin cometeu. Tudo que o líder da Rússia fez na Ucrânia só causou a atenção das nações que ele esperava focar. Para se unirem mais, em nenhum lugar, isso é mais evidente do que em algo mencionado várias vezes, já a decisão da Finlândia de se juntar à OTAN. A Finlândia tem uma longa história complicada com a Rússia. Grande parte dela começou durante a Segunda Guerra Mundial. Na guerra, a antiga União Soviética invadiu a Finlândia, essencialmente forçando a Finlândia a se aliar à Alemanha para expulsar os russos. Claro, essa não foi a decisão mais inteligente do mundo, já que a Finlândia basicamente trocou um ocupante por outro. Mas, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a União Soviética acabou reivindicando 10% do território da Finlândia. Cerca de 400 mil pessoas, representando 11% da população da Finlândia, foram forçadas a se realocar, com a Finlândia também tendo que pagar à União Soviética cerca de 300 milhões de dólares em indenizações de guerra. Isso equivale a mais de 5 bilhões de dólares hoje. Após isso, a Finlândia assinou um acordo de amizade, cooperação e assistência mútua com a Rússia em 1948. Esse acordo isolou parcialmente a Finlândia do resto da Europa, enquanto forçava um sentimento de neutralidade e dependência da União Soviética. Quando a União Soviética entrou em colapso, esse acordo foi junto, mas mesmo assim, a Finlândia tentou permanecer o mais neutra possível. Construiu relações com a Europa Ocidental, enquanto mantinha laços diplomáticos com a Rússia, sendo a neutralidade da Finlândia tal que até recentemente 20% dos finlandeses queriam aderir à OTAN em 2020. Então, o que mudou?
A resposta simples é que Putin cometeu o enorme erro estratégico de invadir a Ucrânia, culpando parcialmente o desejo da Ucrânia de aderir à OTAN por sua decisão. A Cable News Network destaca que até mesmo Trump apontou isso como uma causa para a guerra na Ucrânia, declarando em fevereiro: "Acredito que essa seja a razão pela qual a guerra começou, porque Biden saiu e disse que eles poderiam aderir à OTAN, e ele não deveria ter dito isso." Claro, existem outras razões. Putin não acredita que a Ucrânia deva existir como uma nação soberana. E não é coincidência que as áreas da Ucrânia, nas quais ele se concentra, também acontecem de ser o lar da maioria dos enormes depósitos minerais do país. Ainda assim, os pontos se mantêm. O desejo da Ucrânia de se juntar à OTAN foi um problema, e aí reside mais um dos enormes erros de Putin. Como Stubb explica a Cable News Network, eu não acho que a Finlândia teria se juntado à OTAN se Putin não tivesse atacado a Ucrânia. E, claro, Finlândia e Ucrânia são um caso à parte e temos uma história muito diferente. Isso pode ser verdade em alguns aspectos. No entanto, existem muitos paralelos a serem traçados entre Ucrânia e Finlândia. Ambos se encontraram sob o jugo soviético em vários momentos de sua história. Ambos também compartilham fronteiras com a Rússia, o que claramente fez da Ucrânia um alvo, e poderia significar o mesmo para a Finlândia. Muitos na Finlândia provavelmente viram o que aconteceu com a Ucrânia como um sinal do que está por vir para a sua própria nação. E a prova vem das estatísticas mencionadas anteriormente, que apenas 20% dos finlandeses queriam se juntar à OTAN em 2020. Avançando para hoje, e impressionantes 80% dos finlandeses apoiaram a adesão do país à aliança. Isso representa uma enorme reviravolta, sinalizando que a decisão de Putin de invadir a Ucrânia criou uma completa mudança cultural na Finlândia. A neutralidade estava fora de questão. A maioria do país agora acredita que está se preparando para a guerra. E isso leva talvez ao erro mais significativo que Stubb afirmou na Cable News Network que Putin cometeu. Ele subestimou massivamente seu inimigo enquanto superestimava a si mesmo. Eu acho que, na verdade, Putin cometeu um dos maiores erros estratégicos e táticos na história militar recente. Ele subestimou o poder do exército ucraniano, superestimou o próprio exército e subestimou a determinação da unidade do Ocidente. Esse último ponto é crucial. Desde que Putin invadiu a Ucrânia, a União Europeia, ou União Europeia sozinha, forneceu à Ucrânia 158 bilhões em assistência financeira, militar, humanitária e a refugiados. Isso sem mencionar os muitos bilhões a mais que foram doados por países que não são membros da União Europeia, como o Reino Unido e os Estados Unidos da América. Tudo o que Putin conseguiu fazer foi criar uma força mais unificada para se opor a ele. Isso é evidente na decisão da Finlândia de se juntar à OTAN, que Stubb mesmo diz que provavelmente nunca teria acontecido se não fosse pela invasão de Putin. Mas essa criação de unidade ocorreu em todos os aspectos. Como ele observou na Cable News Network, ele estava tentando tornar a Ucrânia russa. Bem, ela se tornou europeia. Ele tentou dividir a União Europeia. Nunca a vi mais unida. Ele tentou dividir a parceria transatlântica e especialmente a OTAN. E acabou com a Suécia e a Finlândia neutras aderindo à OTAN. Então, talvez você possa argumentar que tudo o que ele fez foi um erro colossal. O que Putin fez, para sua própria surpresa, foi uma força mais unificada contra a Rússia do que ele jamais antecipou. Isso retorna ao ponto levantado na introdução. A invasão da Rússia à Ucrânia deveria ser rápida e fácil. Aí reside o subestimado, menciona Stubb. Também se pretendia causar estragos na Europa, uma vez que fosse concluído. Com a Rússia controlando a Ucrânia, ela estenderia sua fronteira ao ponto de poder ameaçar os estados bálticos e a Polônia, todos os quais costumavam estar sob controle soviético, juntamente com vários outros países da Europa Central. Em vez disso, as forças de Putin estão atoladas na Ucrânia, que ainda recebe forte apoio do resto da Europa. Como se para provar o ponto de Stubb, a Europa acabou de anunciar seu 17º pacote de sanções contra a Rússia em 20 de maio, e já se fala em um 18º pacote em andamento.
A Europa também está acordando para a ameaça que Putin apresenta e está mais disposta do que nunca a cruzar as supostas linhas vermelhas que muitos temiam que apenas escalariam a guerra na Ucrânia. Por exemplo, no dia 27 de maio, a Alemanha anunciou que, junto com o Reino Unido, os Estados Unidos da América e a França, havia levantado todas as restrições sobre como a Ucrânia poderia usar os mísseis de longo alcance que esses 4 países fornecem contra a Rússia. Putin esperava criar uma nova maré na Europa com sua invasão à Ucrânia, uma espécie de nova União Soviética. Isso restauraria a proeminência da Rússia e, por extensão, elevaria o próprio Putin à glória. Mas, como Stubb aponta, tudo o que Putin conseguiu fazer foi criar uma Europa unificada enquanto provava que o exército russo não é tão forte quanto a maioria acreditava ser. Antes de 2022. Agora, se Putin ainda tem planos para essa Europa, ele tem que lidar com uma OTAN mais forte e um continente unificado, que o vê pelo que ele realmente é uma ameaça a ser contida e, falhando nisso, erradicada. Mas o que você acha da série de erros que culminou em Putin cometendo o maior erro estratégico na história militar recente? Stubb está correto em suas afirmações, ou tudo está acontecendo de acordo com o plano de Putin desde que sua invasão inicial à Ucrânia falhou? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia, no Oriente Médio e em outros grandes conflitos ao redor do mundo.